Galera, chegou o dia da gente conferir a estreia de Eternos. Essa obra da Marvel tá prometendo demais. A gente vai assistir o filme agora. Vou colocar minha máscara pra gente seguir todos os protocolos de segurança e depois corre lá pro canal que a gente vai trazer pra você a análise, a nossa opinião, o que a gente achou, explicando as cenas pós-crédito. Claro, você acha que não vai ter cena pós-crédito? É Marvel, pô. Então, é depois da vinheta. E aí galera, Spotco na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? Agora sim, depois do filme, sentado aqui na nossa posição com você, para bater um papo com você sobre Eternos, o filme dos Eternos, esse grande filme. Já tô deixando já a minha opinião. É muito difícil de entender por que a crítica tida como especializada, né, como profissional, caiu de pau, malhou bastante esse filme. Pra mim é o melhor filme do CM até agora, desde Vingadores Ultimato. Muito embora o filme seja bem dividido em atos, né? Você tem um primeiro ato bem longo, com distribuição das peças, afinal de contas é um filme de origem, né? É uma adaptação, né, dos quadrinhos, já a gente fala sobre essa adaptação, mas um primeiro ato mais lento, mais devagar, justamente para apresentar, mas assim como em outros filmes, não é aquela coisa parada enjoativa, aquela coisa que te prende, aquela coisa que com calma vai te situando e vai te apresentando os elementos, vai te apresentando os personagens. Um segundo ato onde a trama ela avança um pouco mais, onde você já tem mais cenas de ação, onde você já tem embates, lutas e aonde você é totalmente conduzido para o terceiro ato, aonde a coisa realmente se desenrola. Você já deve ter percebido que eu tô soltando spoilers aqui, então você já sabe, se continuar daqui para frente é por sua conta e risco. Outra informação para você, essa análise talvez seja um pouco maior do que os vídeos que você está acostumado a ver aqui no canal, por conta da imensa quantidade de coisas que a gente precisa falar sobre Eternos. Tanto é que nós vamos dividir a análise em dois vídeos. Esse vídeo é a análise, como eu já disse, com spoilers do filme em geral, e nós vamos ter na sequência, na semana que vem, muito provavelmente, a análise 2, que ela é específica sobre as cenas pós-créditos, beleza? Sobre a adaptação. Eu acho que, inclusive, entre os fãs, a gente percebe, olhando um pouco as redes sociais, que é um filme que dividiu opiniões. É um filme que muitos fãs amaram, adoraram, como eu, e muitos fãs detestaram, e eu acho que eu entendo por quê. Nos quadrinhos a história é um pouco diferente, então toda adaptação ela vai mudar uma coisa ou outra, e parece que tem gente que ainda não sacou isso. É o mesmo universo, é o universo canônico dos cinemas, é diferente do universo canônico dos quadrinhos. A Marvel e a DC, elas são estúdios que podem construir dois universos canônicos em mídias diferentes. O pessoal precisa entender isso, senão sempre vai rolar esse lance. Mas não tá igual aos quadrinhos, então eu não gostei. Nos quadrinhos, os Celestiais, eles não colocaram uma semente celestial na Terra pro Tiamut nascer. Houve uma guerra colossal entre Celestiais que foram enviados para a Terra numa primeira expedição para gerar vida, e assim o fizeram. E na segunda expedição, quando eles viram o caos que a Terra virou com os experimentos que eles aqui deixaram, eles vieram com a missão de extinguir a vida, de acabar com a vida. Só que os Celestiais que aqui estiveram, eles viram coisas boas nos humanos e coisas boas na Terra, ao ponto de querer poupar a Terra, de ir contra a sua própria ordem de acabar com a vida. Tiamut escolhe o caminho de ser fiel à sua ordem, e por isso ele entra em combate com os Celestiais. Ou seja, o que os Eternos no filme sentiram em relação e se dividiram na opinião sobre seguir a ordem de Arishem, o Celestial Arishem, de acabar com a Terra por conta do nascimento do Tiamut, né? O nascimento do Celestial. Ikaris ficou 100% fiel ao Celestial Arishem. Nos quadrinhos foram os Celestiais que se dividiram, no filme foram os Eternos que se dividiram, ao ponto inclusive de alguns Eternos que há 7.000 anos estavam aqui, quando foram chamados novamente a se levantar
nos tempos atuais contra os deviantes que deram as caras novamente. O Kingo, por exemplo, estava lá em Bollywood gravando suas coisas, todo feliz da vida, todo inserido em meio aos humanos, né? E ele, quando é chamado então a abandonar aquela vida, ele para e sente isso. A própria Sprite, ela é movida por traições e arrependimentos a partir do que ela conhece. Ela se irrita com ela mesma e com o próprio Arishin, que fez ela pequena, sempre com o aspecto de criança, porque os humanos, estar entre os humanos, cativou a Sprite, ensinou para ela e despertou nela desejos de crescimento, de se apaixonar, de constituir família. A própria Ajak, ou Ajak, que liderou, que encabeçou essa rebelião contra os Celestiais ao ponto de desobedecer a Arishin pouco antes de ser traída pelo próprio Ikaris, ela manifesta isso para o próprio Ikaris. Como que nós vamos? Esse planeta, esse povo tem algo de especial. Thanos eliminou metade da vida e eles se uniram e conseguiram fazer com que isso fosse revertido. O Blip representou para ela, a Ajak, algo que ela jamais imaginaria que os humanos seriam capazes de fazer em equipe. Por isso Tiamut não poderia despertar. Por falar em Celestiais, Cloezal acertou em cheio ao definir, junto com a equipe de efeitos especiais, qual seria o tamanho, realmente o tamanho dos Celestiais, né? A escala que ia ser usada para a gente entender a proporção, e isso foi de um acerto enorme. Vocês viram no final do filme quando Arishin vem chamar na chincha a Cersei, né? Que também traiu ele. Quando ele aparece no horizonte da Terra, quando ele chega na atmosfera da Terra, ele praticamente poderia com duas mãos engolir a Terra. E Arishin, o juiz, nesse momento então, ele pune e leva Cersei, Kingo e Phastos. Outra coisa muito bacana do filme foi a gente ser enganado pela Marvel com o trailer, porque a gente fez análise aqui no canal achando que o filme ia caminhar pro Ikaris liderando os Eternos e sendo ali do time dos Vingadores, e o Druig seria o grande vilãozão, quando foi exatamente ao contrário. O Ikaris foi o trairagem da família, foi o cara, o traíra da família, ficando firme então ao Arishin, né? E matando, inclusive, sendo ele responsável pela morte da Ajak, sendo ele o responsável indireto ou direto pela morte do Gilgamesh. E o Druig, ele também concorda que os humanos deveriam existir, mas ele discorda da Ajak com essa ordem que ela recebeu do próprio Celestial, dizendo, vamos lá, diga-se de passagem, a Ajak, agora a gente entendeu porque que no trailer aquela esfera dourada entra na Ajak, né? Porque ela é a única dos Eternos que tinha o poder, a autorização de conversar, de dialogar com Arishin, o Celestial, e quando ela morre, através de sua morte, ela escolhe a Cersei para receber a esfera. Cersei passa a ser então a mediadora entre os Eternos e o Arishin. E aí Druig discorda que não tem, como assim não tem, que só vou me meter quando for deviante, eu quero, esses caras estão precisando de ajuda, não sei o que. Ele se revolta, some, se isola lá no mato, na floresta, e ali por gerações ele conduz um povo, né? E ele sim tem a habilidade de manipular o pensamento das pessoas, né? Ele se junta, ele fica do lado da Terra, ele fica contra os Celestiais, portanto ele fica contra Ikaris. Olha que grande inversão, né? Outra mudança na adaptação, que nos quadrinhos os Eternos foram criados, né, pelos Celestiais e habitavam o planeta Olímpia, quando foi dito pra gente que Olímpia no filme, então no universo canônico do UCM, do cinema, era apenas uma ideia plantada na memória dos Eternos, que são seres sintéticos do filme. Os Eternos nada mais são do que grandes inteligências artificiais carregadas de poderes, a ponto de se permitirem sentir, de terem sentimentos. A Cersei é uma apaixonada pela vida, uma apaixonada pela Terra, e ela tem um caso inicialmente com o Ikaris e depois ela vem ter um caso com o Danny Whitman, figura essa que eu já falo já. Os Eternos mostraram todos os seus poderes. Tudo bem que nos quadrinhos eles são mais poderosos ainda, porque todos eles carregam os poderes de todos.
apenas aprimorando em cada um deles uma habilidade. No CM foi mostrado que cada um deles tem uma grande habilidade, com exceção do Ikaris, que tem mais do que uma habilidade. Quando que o filme se passa? Ele se passa momentos depois do blip e antes do que aconteceu em Loki, na série do Loki, quando aquele que permanece é morto, quando o multiverso surge, quando o multiverso nasce, é rompido. O filme dos Eternos acontece antes disso. Outra coisa que a gente pode citar que foi bacana no filme, essa coisa leve nas brincadeiras ao ponto da Marvel brincar com personagens da própria DC Comics, né? Onde o mordomo, que foi assim, sensacional, né? O Karan Patel, né? Que era o mordomo do Kingo há 50 anos, que quando o Kingo apareceu, ele achou que fosse um vampiro. Presta atenção, hein? A Marvel, ela planta coisinhas inocentes no nosso subconsciente, mas para depois puxar a linha, hein? E para fechar das observações, eu acho que foi um filme brilhante do ponto de vista dos combates, das lutas. E para falar que não teve crítica nenhuma, o único ponto que eu critico o filme, mas que não desmerece a nota do filme, é assim, a gente já imaginava que os Deviantes seriam personagens secundários, vilões secundários, né? Mas os Deviantes são também fortes, são poderosos, como foi dito em todo o primeiro ato do filme. Mas o Crow, né, que é o intimamente chamado de Crow, né, Crow para os íntimos, né, o líder dos Deviantes, quando ele teve com Athena, os caras resolveram omitir que nos quadrinhos Athena e Crow tiveram uma relação amorosa, inclusive, né? E um personagem tão poderoso, tudo bem que Athena é a deusa da guerra, ela é realmente muito poderosa, mas ela praticamente num golpe só acabou com o Crow assim na manha, né? Realmente, já que os Deviantes eram secundários, põe secundários nisso. Mesmo, chegou um ponto que eu falei assim, pra que vai ter Deviante no filme se a grande ameaça ainda é o Tiamut, né? As cenas finais, como eu disse, então, a Makkari bancando o Flash do CM ali. Quem que é mais rápido, hein? O Flash ou a Makkari? Põe aqui embaixo, aqui, quero ver. Por falar em terceiro e último ato do filme, missão concluída. Phastos, ele consegue então projetar a Unimente, ele cria essa arma poderosíssima chamada Unimente a partir da esfera usada por Arishem para se conectar com um dos Eternos, e a Unimente que junta as mentes de todos os Eternos de forma voluntária ou involuntária. Então a Unimente dá para Cersei o poder necessário para que ela congele o Tiamut e dessa forma mate o Tiamut. Com a Terra salva, Ikaris percebe que a sua missão falhou em todos os sentidos. Ele traiu a sua família, traiu o grande amor da sua vida e traiu a confiança do seu deus, Arishem. Ou seja, ele se entendeu, ele se viu naquele momento como um grande fracasso. E assim como na mitologia grega, você que gosta de história antiga, Ícaris, assim como Ícaro, o menino que voou muito perto do sol, Ícaris sai da terra e voa se suicidando, voa diretamente para o sol, se matando. Dessa forma nós começamos o filme com 10 Eternos e nós tivemos 3 mortes: Ajak, Gilgamesh e Ícaris. Sobrou 7. 3 foram sequestrados, né? Foram levados, capturados: Cersei, Phastos e Kingo. A Sprite ficou na Terra, ela deixou de ser, muito importante, quase que eu esqueço de falar isso, né? Ela desejou tanto ser uma humana que ela foi transformada em humana pela própria Cersei. Então sobrou 3 na nave lá no domo, que saiu à procura de outros Eternos para revelar a verdade de que os Celestiais, na verdade, querem criar vida a partir da morte, do sacrifício, do genocídio, e partiram o universo adentro, então, Makkari, Athena e Druig. E caminhando, então, portanto, para cenas pós-créditos, que eu só vou citar, repito, vai ter um vídeo específico sobre as cenas pós-créditos. Eles estão nessa busca, não estão encontrando nenhum Eterno, estão estranhando isso, quando, de repente, numa chegada triunfal, eis que cai lá dentro da nave deles um troll, né, o Pip, e na sequência ele anuncia a chegada de Eros, o irmão do Thanos, que a gente já tinha cantado a bola aqui,
que fatalmente estaria indo para o CM, interpretado pelo cantor e ator Harry Styles. Eros entra, já chegando, mandando uma cantada para cima da Athena e dizendo para eles que os amigos deles estavam realmente em perigo, em apuros, e ele sabia exatamente, os dois ali sabiam onde eles estavam, então ficou claro que o Eros chegou para ajudar aqueles Eternos. E a segunda cena pós-crédito, quando Danny Whitman, a gente sabe que ele vai ser o Cavaleiro Negro, né, nos quadrinhos é assim, o Danny Whitman interpretado pelo grande Kit Harington, né, o Jon Snow, o eterno Jon Snow de Game of Thrones, quando ele vê Cersei ser levada por Arishem, ele decide então, cria coragem e vai lá para a sala onde está guardada a espada de ébano, e ele hesita em pegar essa arma, ele voa, não pega, não pega. Quando ele cria coragem, uma voz aparece e o impede. Danny Whitman foi parado pela voz de Blade, o vampiro. Não falei que vampiro não apareceu à toa lá na boca do mordomo, lá naquele diálogo com o Kingo? E eu só quero que você que me aguentou até aqui num vídeo comprido, era muita coisa pra falar, análise completa do filme pra você. Então deixa aqui a tua inscrição se você não está inscrito ainda, ativa o sininho para não perder nenhum outro vídeo do Spótico e deixa aquele like que derrota todo celestial aí, cabeçudo de fazer genocídio. Contamos com você, espalha o Spótico para os seus amigos e fica de olho que o próximo vídeo sobre os Eternos é a continuação, é a parte 2 da análise apenas das cenas pós-créditos. Até o próximo vídeo, muito obrigado pela audiência, Spótico na área.